agora há pouco. A gente vai falar agora sobre saúde, porque na última sexta-feira a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o terceiro caso de raiva em morcego aqui em Campo Grande, só neste ano de 2025. Nós estamos no dia 10 de fevereiro, né? Então isso chama bastante atenção e preocupa, é claro, já colocando em vigilância aí as autoridades em saúde. E sobre este assunto a gente vai conversar agora com a veterinária do CCZ, Maria Aparecida Conche. A gente agradece a gentileza de nos atender. Um bom dia, Cida. Bom dia, Karina. Somos nós que agradecemos a oportunidade de estar orientando, né, informando a população sobre um assunto tão importante. Então conta pra gente, nessa confirmação do terceiro caso de raiva em morcego em Campo Grande, onde esse animal foi encontrado? Bem, esse terceiro animal foi encontrado no bairro, ali no Anaí, Jardim Anaí, entre o Caiçara, Leblon, mais ou menos perto do terminal Bandeirantes, ali naquela região. Ele foi encontrado no quintal de uma residência. O morador chegou em casa, encontrou esse morcego caído no chão e imediatamente entrou em contato com a gente para efetuar o recolhimento desse animal. E assim, trazendo um pouquinho do que a gente tem visto também dos outros dois casos, que também a CESAL já havia alertado, são em pontos diferentes da cidade, inclusive, né, Cida? Sim, nós temos o encontro de morcegos positivos para o vírus da raiva, ele está bem distribuído aqui dentro da cidade, né? O primeiro foi na região do São Francisco, perto do centro. O segundo ali no Jardim Ouro Preto, perto do Hospital do Pênfigo. Então, assim, não existe, assim, eu falar para você, tem um bairro... que é mais incidente, Exato. Né? Não, ele está bem espalhado. Então, assim, isso aí já é de conhecimento nosso, a gente, né, sabe que existem esses morcegos, a raiva está presente no ciclo aéreo, que nós falamos da raiva. E o que é importante? É importante a população ter ciência, ter conhecimento do que fazer quando encontrar um morcego, não só um morcego caído no chão, mas fora do seu ambiente natural. Qual que é o seu ambiente natural? É quando ele está, né, quando anoitece, ele sai à procura de alimento, sai do seu abrigo. Esse é o ambiente normal dele. Mas se porventura ele for encontrado pendurado numa parede ali, no muro durante o dia, caído no chão, tanto vivo como morto, é sinal de alguma anormalidade. E a principal suspeita é a raiva. Cida, você comentou a respeito de já ser um conhecimento, inclusive, né, de vocês já estarem no radar aí do trabalho de vocês, a presença de morcegos com raiva em Campo Grande, mas o que significa estar pulverizado em Campo Grande, né? Como você trouxe, né? São bairros diferentes, são regiões diferentes e ainda assim esses casos aparecendo aqui em Campo Grande. Assim, os morcegos, aqui dentro da região urbana de Campo Grande, nós não temos o registro dos morcegos hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue. São apenas aqueles que se alimentam de insetos, de frutas. Porém, eles podem contrair o vírus porque eles têm muito hábito de viver em colônias, comportamento de brigas entre si. E nisso acaba ocorrendo uma transmissão muito fácil do vírus entre eles, entre as colônias, né? Então, não é porque não existe um morcego hematófago aqui dentro que não vai ter o risco de transmissão para qualquer mamífero, muito pelo contrário, esse risco acontece. E a gente tem que lembrar que a raiva ela é uma doença que pode acometer qualquer animal da espécie, assim, que seja mamífero, né? Não só cão, gato, mas todos os mamíferos, inclusive os mamíferos silvestres, né? Aqui em Campo Grande a gente tem muito o quê? Capivara, coati, gambá. E todos esses animais, eles podem acabar transmitindo a raiva pro ser humano. Então, assim, o que o CCZ faz, né, com relação à prevenção, a principal maneira de prevenção são as campanhas de vacinação anuais contra a raiva que nós fazemos em cães e gatos. Por quê? A partir do momento que um cachorro, um gato esteja vacinado, imunizado contra a raiva, ele pode entrar em contato com um morcego contaminado, mas como ele está vacinado, ele vai servir como um bloqueio, né, na disseminação da doença. Olha só, isso é importantíssimo, né? Porque traz realmente uma proteção para toda a comunidade, né?
E é uma barreira aí que se cria, trazendo proteção para todos. Mas a gente já fala um pouco mais, inclusive, dessa estratégia de vacinação, para onde essa estratégia de vacinação está avançando mais, e de que forma também os tutores, né, e os donos aí de cães e gatos podem acessar aí o serviço através do CCZ. Mas falando um pouquinho sobre essa característica, você comentou sobre o modo de vida, né, a característica dos morcegos aqui em Campo Grande. Como que as pessoas elas devem ficar atentas a esse tipo de comportamento do animal aqui na capital? Qual é o horário de maior atividade? Que tipo de cuidados também é importante cada um de nós termos? Assim, os morcegos, eles são animais extremamente importantes para a natureza, eles fazem parte da nossa fauna, né? Tem importância na polinização, na distribuição de sementes, no controle de insetos. Então, assim, são animais que eles só oferecem algum tipo de risco se eles tiverem, assim, por exemplo, forem encontrados fora do ambiente normal, por exemplo, se estiverem caídos Aham. mesmo. É muito comum, ao entardecer, a gente estar passeando num parque, algum local, a gente encontrar, dar de cara com aqueles morcegos Aham. que a gente fala dando rasante mesmo. Sobrevoo deles. Aquilo ali é um comportamento normal, Típico. tá? Não precisa ter pânico, não é motivo para pânico, para medo. Sair querendo matar morcego muito. Aham. Isso também tem que lembrar que Crime ambiental. matar morcego é crime. Porque ele está no seu comportamento Sim. normal de busca de alimento, é Perfeito. o horário, né? Ao entardecer. A gente está falando o entardecer 6 da tarde? Quando começa a anoitecer, Aham, né? 6 e pouco. E assim, ele não vai sair trompando na gente, Aham. né? Ele tem todo um mecanismo de sonar. Aham. Para quê? Para que evite encostar Esse choque, esse né? choque. É só realmente se o animal estiver doente. Aham. Aí Que aí ele ele pode perde cair. a noção. Aí ele vai cair. Aham. Ele perde. Porque o vírus da raiva ele afeta o sistema neurológico do animal. Então ele acaba ficando desorientado e acaba caindo no chão. E aí não consegue levantar mais voo quando o animal está doente. Então, se ele está saudável, ele não vai oferecer nenhum tipo de risco, tá? Assim como é muito comum, às vezes, as pessoas encontrarem morcego durante o dia abrigados em forros das casas, ou em locais que tem o pé direito bem alto, eles ficam lá em cima, porque eles procuram, durante o dia, locais sombreados para se abrigarem. É o horário deles de inatividade, o horário que eles estão dormindo. Então, assim, outra coisa que muita gente liga lá no CCZ é solicitando desalojamento de morcegos. Isso Já ia perguntar isso para você. Não, esse trabalho nós não fazemos, porque o morcego, nessa situação, ele está numa situação, no ambiente dele ali, que ele encontrou um abrigo. Exato. Então, assim, ele não é um animal que está oferecendo nenhum tipo de risco, não é um animal, teoricamente, suspeito para raiva. Mas ainda assim, que orientação você daria para uma família, né, que de repente tem um espaço na sua residência, né? Tem aí, sei lá, um telhado, como você disse, um pé direito mais alto e está percebendo que os animais estão encontrando abrigo ali. De que forma essa família ela pode prevenir? Porque, afinal de contas, a família não quer esse tipo de convivência, Lógico, né? Mas o que é possível fazer para evitar que esse animal permaneça ali? Os morcegos, eles encontram, assim, a partir do momento que eles encontrarem uma brechinha, nem que se for pequenininha, eles vão entrar. Então, por exemplo, em forro de casas, o que a gente orienta é o quê? Fazer vedação. É vedação. É barreira física mesmo. Exato. Tela, colocar alguma coisa assim para impedir realmente a entrada e a permanência deles. Assim como, por exemplo, se ficarem numa varanda alta, alguma coisa, deixar sempre bem iluminado, podas de árvore. Lógico, não é poda total. Sim. Podas para quê? Para que entre uma luminosidade maior. Perfeito. Porque muitos morcegos ficam durante o dia também ali numa árvore com uma copa bem fechada. Ele vai sair dali e vai procurar outro local. Entendeu? O que a gente jamais orienta, inclusive, é matar. Assim como se de repente você encontrou um morcego caído no chão e ele estiver vivo,
A nossa orientação é você colocar um balde, uma caixa, alguma coisa por cima dele para impedir a saída dele dali ou impedir a aproximação de outros animais. Jamais, como a gente já teve relatos e assim, a gente percebe que muitas pessoas fazem, é vir com uma vassoura e bater no bichinho e matar ele. Isso assim, acaba, às vezes, comprometendo até a qualidade do diagnóstico que a gente encaminha para exame, depois para constatar se tem a presença do vírus da raiva ou não. Então, o que a gente orienta é jamais pegue uma vassoura para querer matar um morcego. Pegue um balde, uma caixa, coloque por cima dele, que nós vamos até o local, recolhemos da maneira adequada, em segurança. Perfeito. Né? Ele é preparado no CCZ para encaminhar para exame laboratorial. Isso é legal você falar também, porque muitas vezes a pessoa já está morto, né? Um animal que já morreu e acaba descartando no lixo comum. O que você pode falar? E que tipo de perigo uma conduta dessa pode trazer para a saúde pública? Primeira coisa e mais importante, encontrou o morcego? Jamais encoste no morcego com a mão, diretamente com a mão, tá? Nem que se for, eu vou colocar um pano, um saco na minha mão e vou pegar nele. Não faça isso. A orientação principal é colocar alguma coisa por cima, nem que jogue um pano e deixe ele ali. Não queira pôr a mão, porque acidentalmente ele pode, se ele estiver vivo, ele pode agredir, né? Ele pode morder. Ou se ele estiver morto, também oferece risco de contaminação, porque às vezes pode ter o vírus ali pela superfície desse animal. Então, é jamais encostar diretamente nesse morcego, tá? E outra coisa, não é porque ele está morto que não vou jogar fora. Muita gente, a gente sabe que faz isso por falta de conhecimento. Sim. Né? Então, por isso e simplesmente importante só quer tirar aquele animal da sua residência. Tirar, ou falar assim, tá morto, não vai dar para fazer exame nenhum. Perfeito. Não, a gente faz, a gente encaminha para análise, né? Tanto esses que são recolhidos vivos como mortos. Qual que é o risco de descartar no lixo comum? O risco primeiro, a gente vai ter uma falta de diagnóstico, né? Então, assim, a gente já sabe... tem esse comprometimento. A gente sabe que, por exemplo, esse ano nós já recolhemos, por solicitação da população, mais de 100 morcegos. Nossa! Até mais de 130, se não me engano. Só nesse ano de 2025? Sim. Por quê? Porque com essa informação que a gente tem passado, a população tem tido conhecimento disso, né? Muita gente, a gente sabe que com certeza acabava descartando. Agora, com essa divulgação, né? Conscientização, educação mesmo. Exatamente. A população começa a ter conhecimento da importância e realmente saber o que fazer, que nós, Centro de Controle de Zoonoses, somos os responsáveis pela vigilância da raiva nos morcegos. Então, com isso, tem aumentado, né, o número de animais, de morcegos recolhidos. E, consequentemente, o número de diagnóstico positivo também tem aumentado. Nós estamos conversando com a veterinária do CCZ, a Maria Aparecida Conchi. Cida, você estava falando aqui, relatando, inclusive, dessa conscientização, né, das pessoas a respeito do que fazer quando encontrar um animal desse, né, ou encontrar um morcego aí nas suas residências, caído. E a Marileda, nossa ouvinte, obrigada, viu, Marileda? Ela está lembrando de um caso que realmente, inclusive, ela mandou o vídeo para a gente quando isso aconteceu. Ela que é moradora do Giocondo Orsi, inclusive ela já está relatando aqui, está contando, tá, a experiência dela em solicitar o atendimento do CCZ, que já fez isso 3 vezes, solicitando o socorro aí de vocês para fazerem um atendimento por lá na casa dela. E uma das vezes, ela encontrou um morcego nadando na piscina de casa. E aí seguiram as orientações, né, da equipe do CCZ, do que fazer. Isso aconteceu no final do ano passado. Com a piscina coberta, encontraram um morcego, ou seja, ele deu um jeitinho de se abrigar lá. Tá? Ela está parabenizando, inclusive, o trabalho do CCZ. E está relatando para a gente essa situação, né? Num caso como esse, né, o animal ainda estava vivo, inclusive, só que estava na água. O que você pode falar de orientação para a população que está, de repente, passando por uma situação dessa? Se encontrou um morcego lá dentro de uma piscina, por exemplo, não quer nem ter o risco de pegar uma peneira, alguma coisa deixa ele lá.
deixa, ele liga pra gente. Que recolhimento de morcego é uma das nossas prioridades, né? Então, assim, a gente vai sempre no mesmo dia. Às vezes, quando acontece uma solicitação muito tarde, à noite, num local muito distante, a gente não consegue se deslocar, a gente pede para deixar para o dia seguinte, mas sempre seguindo, né, a orientação de segurança. Mas um morcego vai falar assim, vai ficar com dó, ele vai acabar morrendo ali na piscina. É melhor ele ficar ali do que você ter esse risco de tentar pegar, tirar ele da piscina. Não faça isso de jeito nenhum, tá? Jamais encostar. Outra coisa que é muito importante, e é um fato que acontece, se de repente você está dormindo e você acorda com a presença de um morcego dentro do seu quarto, importante isso. Você não tem conhecimento se esse morcego entrou em contato com você ou não dormindo, mesmo que acidentalmente. É caso para procurar atendimento médico. Alerta importante. Aqui em Campo Grande, né, são nas UPAs e Centros Regionais de Saúde 24 horas, os locais que fazem atendimento de profilaxia antirrábico humano. Tá? Então, é importante a população ter conhecimento de que qualquer agressão, mordedura ou arranhadura por qualquer mamífero, a pessoa deve procurar uma dessas unidades. Porque lá vai ser feita a avaliação da necessidade ou não de receber um tratamento. Quais são as unidades, Cida? São 10, né? As UPAs, né? As 10 UPAs e CRS, às 24 horas. Que estão espalhadas, né, na cidade. Chega relato ocorrido... Sim, e de preferência, se for uma agressão por cão ou gato, e junto com o endereço, se não for seu, for do vizinho, você leva, inclusive, o endereço de onde fica esse cachorro, onde ele reside. Porque nós, lá no CCZ, somos responsáveis por fazer a vigilância, a observação desse cão e gato por 10 dias depois da agressão. Só que é importante a população ter conhecimento de que precisa levar o endereço correto desse animal para a gente fazer depois essa observação. Exato. Cida, uma característica, inclusive, que tem acontecido bastante, né, aqui em Campo Grande, a gente vive numa cidade que tem muito calor, né, e muitas vezes as pessoas dormem com a janela aberta, ou então, ultimamente a gente tem também a verticalização aí das moradias com os prédios, né, e as pessoas também nesses locais acabam morando aí, deixando a janela aberta. Qual que é o risco desse tipo de comportamento, né? De deixar a janela aberta à noite e tendo uma cidade como a gente está mostrando aqui, né? Com a presença tão próxima dos morcegos. Somando a esses fatores que você falou, a gente também tem a presença de alterações muito bruscas de clima. Isso também contribui, tá, Karina? Então, assim... essas alterações, de repente começa a chover, ventar, isso tudo também favorece o morcego ficar desorientado. E aí acaba adentrando nesses locais acidentalmente. Não necessariamente porque ele está com o vírus da raiva. Mas a gente percebe isso muito. Aumentou, né, época de chuva, aumenta esse problema de desorientação deles. E automaticamente... aumenta o número de solicitações de recolhimento. Então, assim, uma orientação realmente não durma com as janelas abertas, né? Então, assim, ou coloque telas mesmo, assim como a gente tem aquele costume de colocar tela para mosquito, né? Agora também a gente tem que ter essa preocupação para não adentrar, o não adentramento dos morcegos também. Poxa vida. Qual é a área, estratégia aí de vacinação, inclusive, de cães e gatos? Para onde o CCZ está rastreando mais? Ou de que forma a população pode proteger os seus animais contra a raiva aqui em Campo Grande? A gente realiza campanhas todos os anos e desde 2006, inclusive, nós fazemos o método de vacinação casa a casa, ou seja, nós visitamos todos os imóveis, que são aí em média de mais de 300 mil imóveis, né, em Campo Grande. Na tentativa de quê? De que tenha realmente uma maior cobertura vacinal possível, né? Nós temos que seguir um critério aí, uma meta mínima preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de vacinar no mínimo 80% da população desses animais.
E é, e é Vocês têm assim, conseguido chegar nessa média de vacinação aqui em Campo Grande? a gente chega. Não, a gente chega. Foi por isso, inclusive, que a gente começou a fazer esse método de vacinação casa a casa. Porque antes era aquele método só de postos fixos, onde a Certo. população, num dia único da Levava semana, o levava e a animal. gente não conseguia alcançar essa meta. Isso há mais de 20 anos atrás, né? Vai fazer 20 anos. Uhum. Só que assim, a gente se depara ainda, infelizmente, com um grande número de recusa da população. É mesmo? Então, assim, por mais que a pessoa não queira, né, aplicar a vacina antirrábica nossa nos seus animais, mas que leve pelo menos para fazer a vacina particular, né? Mas qual que é a diferença? A diferença é cultural, digamos assim, né? Tem muita gente ainda que tem um certo preconceito com relação à vacina porque é pública, Aham. é gratuita. Mas é a mesma É a vacina? mesma, inclusive é uma vacina que é oferecida, distribuída pelo Ministério da Saúde. A qualidade dela é tão boa quanto uma particular. O nosso critério de controle de qualidade, de conservação dela é igual a rede humana tem com todos os imunobiológicos, né? Então, assim, só que ainda, infelizmente, diminuiu bastante essa questão de preconceito, mas ainda tem. Só que, e além disso, além no número alto de recusas, a gente enfrenta também um número alto de residências fechadas. Muita gente está fora durante o dia, Certo. né? Não está em casa. E o que a gente orienta é, se chegou em casa, encontrou lá o comunicado na caixa de correio informando que nós estivemos Que lá. a equipe passou por Exato, lá. que a gente deixa esse comunicado em Sim. todos os Já imóveis. recebi, já. Então, aí a pessoa tem ciência que nós estivemos lá, mas a gente não tem como retornar. Aham. Mas lá no CCZ nós somos um posto fixo de vacinação o ano inteiro. Então é só levar o animal lá no CCZ, inclusive sábado, domingos, feriados. A gente está aberto todos os dias e disponibiliza a vacina lá, a aplicação da vacina imediatamente. Só chegar, dar seu nome, tem que apresentar algum documento? Como é que é essa? Levar de preferência a carteirinha, Aham. né? A carteirinha de vacinação. Do animal. Quando a gente passa de casa em casa, a gente aplica a vacina, deixa uma carteirinha. Se possível, as pessoas começarem a ter mais importância em guardar, porque a carteirinha é um documento, é uma comprovação, mas tem muita gente que não dá essa Nossa. importância. E todo ano a gente faz uma carteirinha nova, né? Mas a gente pede para que realmente a população tenha esse conhecimento, né? Essa responsabilidade em saber que é um documento que é importante. E aí tá levando essa carteirinha para a gente fazer a vacina. Se não tiver carteirinha, a gente faz outra. Mas o importante é vacinar. Cida, só fazendo uma comparação, né? Todo ano passado foram confirmados 6 casos, foram encontrados 6 animais, os 6 morcegos com diagnóstico confirmado para a raiva. Este ano a gente está ainda no dia 10 de fevereiro de 2025 e já tem 3 casos confirmados. Comparativamente, o que significa isso? 6 casos em todo o ano passado, em 2 meses a gente já tem 3, ou seja, metade dos casos confirmados do ano passado. Na realidade, a gente tem essa intensificação da vigilância da raiva dos morcegos já desde 2001. Então, a gente percebe que é um número muito relativo. Todo ano é um número diferente do outro. Não é um número assim que a gente vem observando uma crescente. Ele é sazonal, entendeu? E depende muito também da questão de quê? Do número de animais que são solicitados o recolhimento. Então, a gente percebe que já nesse período, só nesses dias, esses primeiros dias do ano, já foram solicitados mais de 100 morcegos, recolhimento de mais de 100. Então, assim, automaticamente, com o aumento do número de solicitação de recolhimentos, vai aumentar o número de diagnósticos, né? O número de solicitação comparado ao ano passado é o mesmo? Dá para ter uma relação? Não, ano passado não chegou o ano inteiro a 500, a 400 e alguma coisa. Então, agora a gente a gente está no dia 10 de fevereiro e já passou de 100. Então, mas isso é bom, é sinal que a população realmente tem agora essa orientação e tem ciência do que fazer, que não é simplesmente visualizar um animal desse e descartar, ou não dar importância. Né? A gente tem que dar importância, sim, e a gente está aí para fazer o atendimento dessa demanda e proteger a população nesse sentido.
Olha, a Marileda passa aqui de novo, tá? Tá dizendo que encontrou outro dia também, seguindo as orientações do CCZ. Tem uma jabuticabeira na casa dela, e encontramos um embaixo da jabuticabeira, e ela tá dizendo que eles gostam de jabuticabas. Sim, sim. Sim, ainda mais à noite, assim, você pode, às vezes, chegar perto, é capaz de até encontrar, que é o horário que eles estão se Aham. alimentando, pode ser que chegue lá e encontre eles se alimentando. Mas esse tipo de comportamento não está oferecendo risco, né? Ele Sim, está se sim. alimentando, mas de repente, se encontrar ele caído no chão ou desorientado, voando durante o dia, aí tem Aí algum sim, problema, aí tem né? um risco, né? Sim. Quero agradecer demais a gentileza do CCZ aqui com a Rádio CBN Campo Grande, sempre trazendo informações, né, alertando, fazendo essa prestação de serviço, porque afinal de contas a gente está falando de saúde pública, tá, gente? Isso aqui é uma prestação de serviço público realmente alerta e que a população precisa ficar com o radar ligadíssimo. O que fazer, como fazer, onde procurar, de que forma se proteger. E a gente tem que conversar com essas pessoas que estão aí na linha de frente desse atendimento, como é o caso da Maria Aparecida com o Sheila, que é veterinária do CCZ. Muito obrigada, viu, pela sua gentileza aqui conosco mais uma vez. Imagina, a gente que agradece, estamos sempre à disposição. Um bom dia para você. Bom dia. A gente vai fazer uma pausa e voltamos já, não saia daí.